Diga lá, amantes da verdade. Hoje eu tô aqui pra desvendar de uma vez por todas essa farsa ou não que é a careca mágica. Quem tá aqui pra me ajudar é, como sempre, o Carlinhos. Ó, Pedrão, beleza pura? Hoje a gente já sabe, a Argentina venceu aí, levou o título da Copa do Mundo. Eu achei perfeito, porque tinha que acontecer esse resultado e logo mais as pessoas vão entender por quê. Beleza. A gente tava aí esse tempo todo fazendo os vídeos da careca mágica, mas agora eu quero responder a pergunta que tá aí na cabeça de todos, ou pelo menos da galera do TikTok, que tava bem confuso em relação a isso. Careca mágica, é verdade ou não é? Verdade ou mito? Defina a verdade, né? Como uma careca mágica. Será que realmente eu tenho poderes mágicos? Será que eu realmente consigo ver o futuro? E a gente vai descobrir agora de uma forma científica, de uma forma analítica. Com números. É de uma vez por todas, a verdade aqui na mesa. Mas antes de você começar, Pedrão, fala pra gente. Você assistiu o jogo e depois postava no TikTok, é isso mesmo? Essa é a acusação que eu mais li lado a lado com você erra tudo. Mas a galera realmente, cara, não tava olhando a data que o vídeo era postado. E a galera via lá eu falando o resultado do jogo, né? O time que vence. Eu falava, ah lá, esse cara aí, ele assiste e depois posta. Sendo que eu sempre fazia questão de postar com um dia de antecedência. Todos os vídeos foram postados, né, com um dia de antecedência, tirando a final e a semifinal. Aliás, o terceiro lugar foram com dois ainda, né, cara? Sim. E um fato engraçado também é que teve um momento no jogo de Portugal, falando de novo dos portugueses, que os caras estavam me acusando de estar, na língua aí, o português fajuto de Portugal, de estar aziado ou com dor de cotovelo pelo Brasil ter sido eliminado. Porém, eles não viam que eu já tinha postado no horário que começou a partida, não tinha como eu ter visto. E bom, sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa tabela mágica. É o seguinte, gente, em todos esses 62 jogos, 64? 62. Não, 64. 64. Todos esses 64 jogos, ou alguns estão falando 63, né, porque o jogo Marrocos e Croácia, pô, repetiu, né? Jogo moribundo, né? Foi rerun. Mas olha, o que a gente chega aqui? De todos esses jogos, eu acertei exatamente o placar de 5. Você acha que é uma boa média, Carlinhos? Não? Mas também, cara, a gente tem que lembrar que previsão, né? Previsão não dá pra se esperar muito. Mas aí, ó, aí que começa as coisas a ficarem interessantes, que inclusive eu não atualizei ainda, na verdade esse 25 aqui é 26, assim como os 25 também 26. Ou seja, a nossa análise por enquanto é inconclusiva, porque assim como eu acertei o vencedor de 26 jogos, eu também errei o vencedor de 26 jogos. Muito foda. Exatamente. Comprovando aí, né, cara, que quando você gira uma moeda 64 vezes, a tendência é metade cair pro cara, metade cair coroa. Ou seja, poderes mediúnicos, né? Mocinho não. E aí você vai me perguntar, mas e esse amarelo aí de empate? O que significa? Assim, na minha opinião, não dá pra considerar um erro completo se você fala que vai dar empate e aí não é empate, ou se você fala que um time vai ganhar, mas aí empata. Eu diria que é um meio certo. Fica ali entre entre o acerto e o erro. Então eu coloquei aqui no amarelo. Não tem como cair nas 64 vezes a moeda no meio, né? Sim. Então aí caiu 12 vezes no meio a moeda. E ficou girando. E aí que eu coloquei alguns dados que eu achei interessantes também junto. 23 vezes, na verdade 24, que eu preciso atualizar aqui por causa do jogo da Argentina. 24 vezes eu acertei os gols de um dos times do jogo. Então, ó, você vai ver. Se eu pegar ali os acertos exatos, que são 5, e mais esses... Então, 5 vezes 2 são os dois times, 10, mais 24, então 34 vezes eu acertei o número de gols, olha só. Incrível. Incrível. E aí, no roxinho aqui, eu coloquei diferença. O que seria a diferença? É quando eu acertei a diferença do placar. Por exemplo, eu disse que o placar ia ser 2-1, mas dá 3-2. Tem uma diferença de 1, pô, já vale aí alguma coisa. Não sei o que, mas alguma coisa. Certo. Outro meio certo. E aí a gente tem o placar invertido. Esse é o mais lamentável. Nossa, na hora que eu abri essa folha, eu falei, nossa, não é possível, porque até isso o cara foi tendencioso. O que é o placar invertido? Quando você fala que vai dar, por exemplo, 3-1 para um time, mas vai dar 3-1 para o outro. Deixa eu anotar aqui que o meio certo. Eu acho que, eu não sei se é o meio certo, mas é pelo menos um fenômeno
fenômeno interessante de se Meio observar. errado. Tipo, tem como tá tão errado? Acertei o placar. A gente tem que começar pelo primeiro acerto em cheio, que é o mais clássico pra mim. Primeiro acerto cheio, que a gente inclusive mencionou no outro vídeo, então vamos só falar brevemente aqui. Que é simplesmente da atual campeã. Argentina e Arábia Saudita, em que todo mundo esperava uma vitória da Argentina, todos riram da minha previsão, mas deu 2-1 a Arábia Saudita, e só eu acertei. No mundo, cara, acho que nem os árabes estavam apostando nisso. Você vê que assim, os acertos foram poucos ali nessa primeira etapa aqui, né? Na primeira metade da fase de grupos foi bem triste. Fui afiando e até que chegou o jogo Japão e Costa Rica. Contra a minha torcida, que era pro Japão nesse jogo, eu adivinhei. Aí você vê, não existe uma tendência minha aqui. Porque eu apostei no que veio na minha alma, cara. Na aleatoriedade O mais curioso, de apontar para uma antena. O mais curioso desse jogo, não sei se você lembra, é que foi depois da Costa Rica tomar de 7-0 da Espanha. E todo mundo achou, nossa, o Japão vai golear. Eu acho que só você também postou na vitória da Costa Rica. Né? Então tá aí, ó. Segundo acerto, Japão e Costa Rica. E aí vem o terceiro acerto. E aí, ó, você vê que eu tive 3 acertos, assim, bem próximos, né? Exato. Em coisa ali de 2-3 dias, eu tive esses 3 acertos em cheio, que foi Equador e Senegal, que não sei... É jogo merda. Tunísia e França, e Arábia Saudita e México. México levou de 2-1. E depois disso eu não tive mais nenhum acerto exato. O mais engraçado é que das oitavas até a final, você, nossa senhora, acabou a careca mágica. Acabou, né? Porque antes dava até pra ter um meio certo no caso de empate. Mas depois não, né? Porque mesmo com empate ainda sai um vencedor. Pois é. Porque muitos resultados aí nos pênaltis que acabaram um pouco comigo. Mas ainda assim eu mantive aí um bom meio a meio, se for ver. Não, cara, a minha maior motivação pra torcida argentina nessa final foi pra dar 50-50. De resto, foda-se Argentina, foda-se França. É, cara, eu também, porque a gente tava 25-25, aí Marrocos perdeu, eu falei, putz, agora é tudo ou nada. Ou eu vou ser completamente humilhado aí e exposto como uma farsa, ou existe uma esperança. Cara, 50-50, tipo, não tem nem como falar que você errou muito ou que você acertou muito. E aí, cara, hoje teve a final que foi... Jogaço, hein? Foi um jogo duro. Eu Você assisti. chegou a assistir? Não. Não assistiu nada? Nem os gols? Cara, eu assisti uns trechos, assim, que eu bati o olho na TV. É engraçado que falam que foi a melhor final de todos os tempos, assim, da Copa. Eu fiquei me perguntando durante o jogo se, tipo, será que seria esse jogo que faria você gostar de futebol? Bom, eu já tive a resposta aqui. Não foi dessa vez, gente. Outra análise aí pra ser feita desse experimento. Tipo, o melhor jogo de todos os tempos, o cara não se interessou nem um pouco. Cara, foram 64 jogos, vou admitir pra vocês. No começo, eu tava assistindo os jogos. Que eu deixava pelo menos rodando na TV aqui do lado e acompanhando. Mas, cara, chegou ali lá pro... Deixa eu ver mais ou menos onde que eu parei. Cara, acho que foi lá pelo jogo Brasil e Camarões. Não, então você assistiu basicamente a primeira fase inteira. É, foi isso. Tipo, a primeira fase eu fui acompanhando assim, não tudo, mas ia dando uma olhada. Agora oitavas, quartas, A melhor parte da Copa. cara, o jogo Brasil e Croácia eu dormi assistindo. Foi uma bosta. O Neymar fez um gol, eu falei, pô, beleza, o Brasil ganhou, faltava muito pouco. Aí... Conta como foi acordar com o Galvão Peguei gritando nessa- acabou. Acordei só escutando, acabou! Olhei assim e o Brasil tinha perdido, cara. Mano, eu confesso que no segundo tempo desse jogo eu também, tipo, chilei, cara. Nossa, esse jogo foi muito ruim. Foi muito chato, cara. O gol do Neymar foi realmente o ponto alto e acabou aí. E assim, ó, visto aqui esse gráfico muito bonito, Que delícia ver meio a meio assim, né? meio a Nossa, meio, é incrível. que também forma aí o símbolo da paz, que eu acho que é o que a careca mágica representa. As cores do reggae, né? A paz entre Brasil e Portugal, a paz com os marroquinos, a paz não entre o Catar e o resto do mundo, porque eu acho que não, Até que se foda, né, cara? se for do Catar, a paz, né? Como você falou, as coisas da Jamaica. Que o mundo termine em chamas, né? Pra acender meu último baseado. Não foi isso que o Bob Marley falou antes de morrer? Tem algum jogador conhecido por ser maconheiro, alguma coisa assim? Acho que no futebol maconheiro não, porque ainda dá doping, se eu não me engano. Sério? Sim, mas por exemplo, tem alguns esportes, igual por exemplo, basquete já não pega mais
não faz doping, se cair maconha, vai maconha. Mas futebol, tipo, tem os jogadores que fumam cigarro e são super julgados, né? Tipo, inclusive quando o Brasil perdeu pra Croácia, o cara que mais correu no jogo foi um jogador chamado Brozovic, que ele é fumante, tipo, ele não esconde isso de ninguém, ele foi o cara que mais correu em campo. Aí todo mundo riu do Brasil por isso, conseguiu perder por uma seleção de um jogador que mais correu era um fumante. Ou seja, não significa nada fumar ou não, né? Eu não vou comentar nada porque eu não quero defender o tabagismo aqui no canal. Você não vai falar para as pessoas fumarem que vocês vão correr mais, né? Mas assim, digamos que não é o único fator para a saúde e para o desempenho de uma pessoa atleta. Não é o sucrilhos, né? Não vai despertar o tigre na pessoa se ela fumar um Marlboro nesse jogo. Nem vai matar o tigre da pessoa, né? Chegando nesse resultado 50-50, como que você lida com aquelas pessoas que só entravam no seu canal para falar que você errava tudo? Ou melhor, esse cara falou isso, vou postar no outro, que foi um comentário recorrente nos vídeos. Isso prova uma coisa. As pessoas, no fim das contas, no meio aleatoriedade que é a vida, elas vão acreditar no que elas querem. Se a pessoa tá de má vontade, ela olha, nossa, olha que merda esse careca aí com estrela na cabeça e tal, a pessoa vai tender a ver pelo lado ruim. Ela vai ver ali 2 vídeos que eu errei e vai falar assim, cara, só era. Sim. Se a pessoa tá afim de acreditar, se é uma pessoa aí que gosta desse mundo mediúnico, que assiste o canal do Spook House, que segue o João Bidu, aí a pessoa vai tender a acreditar, né? Enquanto isso, uma pessoa de bom senso vai olhar e falar, é um cara brincando, que provavelmente não entende nada de futebol, mas no fim das contas, cara, é isso, as pessoas acreditam no que elas querem. Dado isso tudo, você acredita ou não na careca mágica? Pô, com certeza, cara, eu acompanhei desde o nascimento, agora não sei se é possível morte, possível enterro, mas eu acho que assim, o 50-50 é o que mais significa careca mágica pra mim, é o underdog. Porque não dá pra falar que foi muito ruim, não dá pra falar que foi muito bom, e é isso. Não dá pra negar o meu poder, nem pra afirmar. Ou seja, a gente vai ter que esperar mais 4 anos pra ver se dá pra confirmar ou não dá. E melhor, a próxima Copa vai ter 48 países. Vai ter, se eu não me engano, acho que 80 jogos. Já tá preparado pra gravar 80 jogos? Sabendo que a gente tem que gravar o dobro? Bom, daqui 4 anos, o canal terá 1 milhão de inscritos. A gente vai ter nosso estúdio, a gente vai ter uma equipe enorme para gravar, a gente vai ter dublê meu. Dublê de careca? Ou então, cara, essas inteligências artificiais já vão estar muito boas. Sim. A gente vai botar a inteligência artificial para gerar gerar a careca mágica, gerar você falando, porque não é um tipo complexo de vídeo, não exige muito, nem muito movimento, eu ficava assim, paradão. Então, a gente vê. Mas eu tenho certeza que não vai ser necessário eu gravar os 80 jogos. Não, mas vamos agora falar o que interessa. Depois de toda essa análise perfeita e pertinente, passar da Copa do Mundo, a Argentina campeã, portugueses putos ainda. Qual que é a lição que você tira da Copa de 2022 no Catar e também desse belo vídeo? Primeiramente, não acabei de explorar esse assunto de futebol ainda, porque eu tô bastante incomodado, que eu ainda não consegui entender. Então, se você chegou aqui pela Careca Mágica e gosta de futebol, continue assistindo, porque vai ter vídeo sobre isso. A gente vai tentar ir a fundo nesse... Eu vejo como uma deficiência que eu tenho. Futebol? Não o futebol, mas não conseguir gostar do futebol. Eu acho que eu preciso realmente me olhar por dentro, me olhar no espelho e perceber o que tem de errado. Outra conclusão que eu tiro disso que eu falei, de as pessoas, elas escolhem se elas acreditam ou não, eu escolho acreditar. Então eu afirmo, quem vier perguntar, eu vou falar assim, eu sou médium. Eu acredito que se a gente for referenciar aquela nossa tabela das porcentagens das palavras, eu acho que eu tô no 51% ali como médium. Você não é um bora, mas é o quê? O Cipá. O Cipá, perfeito. Cipá, não lembro se o Cipá tá no 50, mas é algo por aí. Sim. Eu esqueci de citar que teve aquele momento de um português que replicou seu vídeo com a máscara do Cristiano Ronaldo. Nossa, cara, isso foi perturbador. O cara apontando pro lado, né, e fazendo, olha que maluco. Olha que doidinho, olha que crazy.